Agora nós vamos falar de um assunto que interessa todos os catarinenses, que é o orçamento do governo. Você que é servidor público, você que depende da área da saúde, você que é estudante em Santa Catarina, você que está na Universidade do Estado de Santa Catarina ou ainda trabalha na Justiça catarinense, isso interfere na vida de todos nós. Estou falando que ontem, na Assembleia Legislativa, foi aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a conhecida LDO. Esta lei regra como o Estado vai investir a sua verba a cada ano. A que foi aprovada ontem vai indicar como o governo vai usar o dinheiro no ano de 2020. Até aí, tudo certo. A lei da LDO foi aprovada, o governo já tem a sua receita base de como vai ser o investimento em 2020, só que tem um detalhe. O detalhe polêmico deste projeto, chamado duodécimo. Ontem a gente explicou aqui, a Marja Nunes trouxe a reportagem, o Prisco Paraíso comentou sobre este duodécimo, que é a divisão de tudo o que arrecada pelo Estado aos outros poderes. Uma parte fica com o Executivo, para o governador administrar, e outra parte, de 21,88%, vai para a Alesc, para a UDESC, TJ, Tribunal de Justiça, Ministério Público e por aí vai. É que o governo colocou no projeto da LDO o seguinte: vamos reduzir em 10% o que é repassado aos outros poderes. Depois de uma longa discussão, o governo Carlos Moisés teve uma derrota na Assembleia Legislativa e o duodécimo vai continuar do jeito que está, sem a redução. A gente vê agora na reportagem. Depois de uma mobilização no plenarinho para discutir a aprovação da redução do duodécimo na Comissão de Finanças e Tributação, o governo voltou atrás e aceitou as emendas propostas pelo relator, deputado Marcos Vieira, que retira o corte dos repasses. Imperou o bom senso. O bom senso é todos sentarem ao redor de uma mesa, conversarem, acordarem e aí sim ver o que se vai fazer com as sobras dos recursos dos poderes e demais órgãos. O duodécimo é uma projeção das receitas do Estado que são repassadas para órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e o DESC. A proposta do governo era diminuir em 10% o valor que hoje é de 21,88%. E com isso, gerar uma economia estimada em 400 milhões de reais. O governo admitiu que a forma como o projeto do duodécimo estava formatado não era mais adequada e, por conta disso, liberou o voto para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse aprovada com recomendações do relator e seguisse para a votação no plenário. A LDO de 2020 foi aprovada com 31 votos a favor e 7 contrários. Nós ainda acreditamos que há sobras nos poderes, nós ainda acreditamos que essas sobras devam integralizar o Tesouro para a execução das medidas necessárias no Poder Executivo, mas nós admitimos que a forma como estava sendo gerida talvez não fosse a forma mais adequada. Os duodécimos foram uma conquista histórica, que demoraram muitos anos, houve muito esforço para se chegar a esses percentuais. E esses percentuais é que dão a independência às instituições, aos poderes e instituições. Nós não podemos abrir mão dessa independência. Agora também não podemos abrir mão de colaborar. O governo tem contado conosco, contou nos incentivos fiscais, contou na reforma administrativa, contou na derrubada do veto dos hospitais filantrópicos e contou hoje novamente e vai continuar contando. A Assembleia Legislativa está sempre disposta a ajudar. 12h44, a reportagem mostrando que o duodécimo não passou, vai continuar do jeito que está. Derrota do governo, inclusive o Franzoni está aqui com a gente porque agora há pouco o governador Carlos Moisés falou com o SBT Meio Dia sobre essa derrota na Alesc. Prisco. Mas antes de ouvir o governador, boa tarde, Franzoni, Fernando, a grande verdade é que houve um grande equívoco de condução. É meritória a intenção de destinar mais recursos ao Executivo, claro, desde que bem aplicado, e esse é um pré-requisito, e se acredita nisso, evidentemente. Infraestrutura, saúde, educação, segurança, perfeito. Mais atividade fim que chega na ponta, na sociedade, do que atividade meio, correto. Só que enfiar na LDO, goela abaixo, mas teve conversa até um determinado momento. Depois, faltou uma última conversa com os representantes dos poderes, que acabou não ocorrendo, mas mesmo assim o governador colocou na LDO, ele poderia ter mandado a LDO
sem o corte no 12º e proposto um grande diálogo, uma grande conversação para, num projeto específico, tentar mudar essa realidade, ouvindo o Judiciário e o Ministério Público, que tem demandas maiores e que, se o corte fosse efetivado, comprometeriam serviços à sociedade, ao contrário da Assembleia e do Tribunal de Contas, que já normalmente dá sobra e são os recursos devolvidos ao Executivo. E o governador fez também uma articulação direta com a UDESC, que estamos cortando aqui, mas vamos recompor ali. Então não foi um encaminhamento claro, transparente, cristalino. E acho que o governador talvez tenha até colocado isso para o Fanzoni pelo seguinte, porque se ele tivesse conversado abertamente, tudo bem. Agora, não tinha a menor condição de derrotar não só a Assembleia, derrotar a FECAM, que acabou mobilizada também, prefeitos, aqui esteve ontem Mário Hildebrand de Blumenau, a terceira maior cidade do estado, e os prefeitos tinham a convicção que teriam um corte de 70 milhões pela mudança do conceito de receita líquida disponível. A Fazenda garantiu que não, mas ninguém da Fazenda sentou com os prefeitos ou com o presidente da FECAM, Juarez Ponticelli, para explicar, é assim, assado, não tem corte. Quer dizer, estavam todos perdidos, sem saber se ia ter corte ou não ia. Daí o governo querer derrotar numa tacada só o DESC, FECAM, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, convenhamos, é difícil. Tanto que o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, admitiu que a condução não foi bem feita. A impressão que dá, Franzoni, é que tentaram empurrar ali a redução do 12º junto com a LDO para ver se passa, só que daí os deputados tiraram fora. O secretário da Casa Civil fez milagre, porque ele foi lá ainda tentar conversar, compor, mas tinha que ter um representante da Fazenda junto, para conversar junto. E antes disso tudo, tinha que ter começado direito e não torto todo esse encaminhamento do 12º. O Franzoni esteve agora há pouco com o governador Carlos Moisés na Casa da Agronômica a respeito dessa derrota na Alesc. O que disse o governador, Franzoni? Basicamente, o governador admitiu a derrota na Assembleia Legislativa. Foi por aí. Que foi acachapante, né? Foi acachapante. O governador e seus assessores não gostaram da ideia passada de que o governo teria dado um passo atrás. E aí chamaram a imprensa para tentar passar a sua versão. Dá tanta importância a isso, o governador, Fernando, que não só chamou a imprensa, Fernando e Prisco, para uma coletiva, como deu entrevista individual à nossa equipe e a cada uma das equipes. Na verdade, não deu um passo atrás, deu vários passos atrás. Acabou dando vários. Um recuo inapelável. E é bom que se diga, ontem, ainda pela manhã, quando o projeto enfrentava dificuldades na Comissão de Finanças, o próprio governo falou para não mexer. Ou seja, deu um passo atrás naquele momento. Ontem pela manhã a gente estava com e abriu o voto. Ele falava o voto, inclusive, a bancada do próprio partido a votar do jeito que queria. E com detalhe, o substitutivo global do Sargento Lima, que é correligionário do governador, do PSL, ele foi apresentado, mesmo ele tendo sido avisado que o governo ia capitular, que o governo ia recuar. Ainda assim, o sargento apresentou a proposta. Vamos ver o que Ou seja, desarticulação política total. Então conta pra gente o que disse o governador. Vamos ouvi-lo, acho que é o melhor de tudo, né? Vamos ouvir o governador aí sobre toda essa questão envolvendo a votação na Assembleia ontem. Uma derrota que o governo sofre. Nós encaminhamos a LDO com um corte linear de 10% dos órgãos e poderes, dos orçamentos, né, para 2020, porque a gente entende que é possível economizar um pouco mais em cada órgão e não inviabilizaria nenhum dos órgãos. Isso foi muito calculado pela Fazenda do Estado, pelo Tesouro, para que não houvesse nenhum impacto negativo. A gente sabe que está lidando com corporações, com órgãos, e houve uma grande movimentação, inclusive, no ambiente de votação, o que fez com que o governo fosse derrotado. A se destacar que essa é a primeira entrevista particular para uma emissora de televisão que o governador dá, pelo menos para nós. Ele não vinha dando somente em entrevistas coletivas. O governador salientou também que não queria deixar essa impressão do passo atrás, mas, além disso, que tinha chamado os poderes para conversar.
governador salientou bastante isso, que naquela sala mesmo em que nós fizemos a entrevista, sentaram o comandante do Poder Legislativo e o comandante do Poder Judiciário para negociar. E que o governador já tinha apresentado outras 3 propostas, uma de redução de 18%, uma de redução de 14% ou 15%, uma outra de 12% e aí sim veio a última que beira os 10%. Perguntei ao governador também sobre a questão política, uma derrota política e consequências disso para a sequência do mandato. E o governador disse que não acredita que isso tenha uma consequência muito grande para a sequência do seu trabalho, do seu mandato aí dos 4 anos. Vamos ouvir mais um trechinho do governador. Sabemos que há sobras, essas sobras não podem ser condicionadas quando os poderes devolvem, né? Olha, eu devolvo, mas você tem que investir nisso, naquilo. A gente não pode ter essas verbas condicionadas a nenhuma aplicação efetiva desse dinheiro. Ela tem que vir para os cofres públicos e atender às demandas que as pessoas têm, a saúde, têm a segurança, a educação, enfim. Então, nós vamos trazer novos entendimentos em relação às sobras. Foi feita uma proposta de um projeto de lei que regulamentasse isso. A gente vai avaliar se é o caso de fazer, porque a gente entende que não deveria sobrar, né? Nós deveríamos tratar com orçamentos e esses orçamentos serem executados e esse dinheiro automaticamente ser trazido aos cofres do Tesouro do Estado. Dizer muito claramente a posição do governo. De assumir que foi derrotado na Assembleia e que persegue ainda esses objetivos, né, de fazer uma boa gestão do dinheiro público, que esse dinheiro fique onde ele de fato deve estar, que ele não fique ocioso em sobras, em poderes, e sim seja utilizado pelas demandas urgentes da população. Esses foram os pontos altos da entrevista. O governador falou um pouco mais, mas a gente destacou os 2 principais pontos e talvez o mais interessante, Prisco e Fernando, seja o fato de ter admitido a derrota na Assembleia. Uma demonstração de humildade. Perfeito. Agora, isso tem que servir de lição para quê? Para o governo começar a se articular de maneira mais efetiva com os parlamentares e também, na questão específica, com os poderes. Ninguém tem dúvida que o governador Carlos Moisés é um homem de bem, é um homem sério, que quer acertar. Perfeito. Agora, aquela colocação de que já tínhamos uma avaliação de que não causaria prejuízo aos poderes, não pode ser decretada pelo Executivo sem o entendimento com os demais poderes. Os próprios poderes consideram louvável mais recursos para o Executivo para as atividades fins, mas é necessário um diálogo. Se esse diálogo não foi encerrado, o governador não poderia ter imposto esse corte na LDO sem um entendimento prévio. Daí acabou dando no que deu. E que se registre. Em poucos estados existe esse tratamento dispensado a Santa Catarina e aos demais poderes. Isso ocorre mais nos estados do Sul. Em vários estados, a Justiça já derrubou esse percentual fixo aos poderes. Isso poderá ocorrer em relação a Santa Catarina, mas nada como uma boa conversa e um bom diálogo. Muito bom, Prisco. Obrigado pela sua participação aqui. Cláudio Prisco Paraíso, Franzoni, que acompanhou a entrevista coletiva. Você perguntou por que o governador está falando mais agora? Pois é, porque o governador é o seguinte, que fique claro, está começando a procurar a imprensa agora, porque antes era só rede social. Tem uma explicação. Por quê? Porque o Instituto Mapa fez uma pesquisa e 38% dos catarinenses não sabem quem é o governador. Detalhes sobre isso logo mais no SBT News. E tem que falar, tem que procurar os jornalistas de fato explicar. Agora, o próprio presidente da Alessia aqui disse à repórter Graziano Bialy que o Legislativo apoiou o governo em outros projetos. E é verdade. É verdade. Isenções fiscais, reforma administrativa, não é isso? Isso. E tentaram passar o 10º, mas agora, goela abaixo, realmente não é nada agradável, né? Prisco, obrigado. Okay. Até logo mais à noite. O Prisco volta no SBT News com a Eudiane Silva com mais da política catarinense e nacional. E obrigado, Franzoni. Parabéns pela entrevista com o governador. Entrevista exclusiva. Exclusiva, né? É, olha aí. Ó. Muito bom.